Olá, vamos para mais uma aula e na aula de hoje nós vamos falar sobre modalidade textual. Modalidade textual é mais um dos critérios que é avaliada na nossa grade de correção e ela diz respeito à estrutura física do seu texto, né? Se você sabe organizar os parágrafos, se dentro dos parágrafos você sabe organizar as orações, os períodos, então ela diz respeito a essa estrutura e é sobre isso que nós vamos falar, tá? Bom, então ele diz as considerações iniciais, né? A modalidade textual vai dizer respeito à correta estrutura do seu texto, dissertativo e argumentativo, no que concerne aos períodos, aos parágrafos e às orações, tá? Segundo Otton Garcia, parágrafo é uma unidade de composição constituída por um ou mais período em que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear, a que se agregam outras secundárias intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela, né? Essa definição, ela não vai se aplicar a todo tipo de parágrafo, né? Trata-se de um modelo de um parágrafo padrão que, por ser cultivado por bons escritores modernos, o estudante pode ou deve imitar. No que diz respeito a concursos militares, nós vamos entender que dentro de cada parágrafo, estrutura de parágrafo padrão, né, nós vamos ter aí um número X de períodos, como nós já vimos em aulas anteriores, e nós vamos retomar essa ideia agora. O que é mais interessante eu dizer aqui para vocês, né, nessa questão de modalidade textual, é que, assim como o meu texto tem começo, meio e fim, o meu parágrafo, cada um dos meus parágrafos, ele também deve ter começo, meio e fim. Então, ele precisa ter um período para que o comece, um outro período para que o desenvolva e um outro período seguido por um conectivo conclusivo indicando esse término, né? E nós vamos falar sobre isso aqui. Então, é um parágrafo muito comum em gêneros textuais dissertativos, né? O parágrafo padrão, pois trabalham com defesa de ideias, exigem maior rigor e objetividade na composição, tá? A estrutura do parágrafo padrão, que nós vamos ver aqui. Então, como eu disse, ela vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão, isso em cada parágrafo, tá, gente? Vamos pensar ali que no meu parágrafo, ele vai ter ali um tópico frasal, como nós vimos, os meus parágrafos de desenvolvimento possuem esse tópico frasal, né? O meu parágrafo de introdução, ele já vai começar com a apresentação do tema, e meu parágrafo de conclusão, ele vai começar retomando a ideia central ali da minha tese, né? O desenvolvimento desse parágrafo, ele vai dizer respeito ao lugar em que ele está localizado no meu texto. Então, o desenvolvimento do meu parágrafo de introdução corresponde à minha tese, né? Eu apresento o meu tema, logo depois eu faço a minha tese. O desenvolvimento do meu parágrafo de desenvolvimento, da parte de desenvolvimento no texto, ele corresponde ao repertório e às reflexões, e o desenvolvimento ali na minha conclusão, depois que eu retomo a ideia da tese, ou eu proponho uma solução para aquilo, né, para o problema que eu coloquei lá na minha introdução, ou eu faço uma síntese de tudo que eu coloquei. E o fechamento, ó, nem sempre presente, especialmente nos parágrafos mais curtos e simples, a conclusão retoma a ideia central, levando em consideração os diversos aspectos selecionados no desenvolvimento. A conclusão dos parágrafos dos parágrafos padrão, ela diz respeito ao último período que a gente coloca nesse parágrafo, né? Então, lá na minha introdução, né, eu vou ter ali na estrutura que a gente aprendeu. Então, eu preciso apresentar meu tema, eu preciso apresentar a minha tese e eu preciso apresentar os meus argumentos. Quando eu coloco a apresentação dos meus argumentos, eu coloco um conectivo que mostra para o meu corretor que eu estou finalizando aquele parágrafo. Da mesma forma, quando eu começo o meu desenvolvimento, então eu começo ali com um tópico frasal,
começo com o repertório, eu desenvolvo esse repertório, que são as reflexões, e coloco um período curtinho com um conectivo conclusivo só para terminar esse parágrafo. E ali na minha conclusão, depois que eu retomei a ideia central da minha tese, depois que eu sintetizei ou que eu resolvi os problemas propostos na minha tese, eu posso terminar com uma frase de impacto. Esse seria então o término do meu parágrafo padrão. Como eu sempre disse para vocês, né? Comece com uma ideia surpreendente e termine com uma ideia espetacular. Então, essa última linha do meu parágrafo ali, fechando o meu texto, ela é primordial para mostrar para o meu corretor que eu fechei o meu texto de uma maneira brilhante, né? Então, toda essa estrutura entrelaçada, feita nos moldes que se esperam. Então, isso tudo é muito levado em consideração no momento de a gente analisar um texto dissertativo argumentativo. Então, nós vamos ver aqui uma estrutura, né, de um parágrafo padrão. Eu tenho aqui um parágrafo inteiro, né? Então ele diz ali: até fins da década passada, possuir um tapete oriental no Brasil era privilégio de alguns poucos colecionadores particulares. Com a abertura das importações e consequente diminuição das taxas, a oferta dessas peças aumentou significativamente nos anos 90, provocando uma crescente curiosidade sobre o assunto. Por isso, e também pelo quase total desconhecimento dos consumidores brasileiros sobre a matéria, nos sentimos compelidos a elaborar este trabalho. Então, observe que o meu parágrafo, né, ele teve começo, meio e fim. Tópico frasal, a parte que está em vermelho, né? A explanação dessa parte em vermelho é a parte que está em azul, né? E o período que funciona como conclusão é a parte que está em cinza. Observe que eu coloco ali um por isso, né? Indicando uma finalização desse trecho, tá? Para que um texto seja corretamente analisado, é preciso levar em consideração alguns elementos que devem ser primordiais na sua estrutura. Então, né, nós vamos ver aí a questão da estrutura. Independente do tipo de texto, se narrativo, se descritivo, se argumentativo, expositivo ou injuntivo, os textos em prosa, o que são textos em prosa? São aqueles textos que são escritos de margem a margem, né? São estruturados geralmente em unidades menores, que são os parágrafos. Esses são identificados por um ligeiro afastamento de sua primeira linha, né, em relação à margem esquerda da folha. Eu sempre falo para os meus alunos, 2 dedos, deixem ali 2 dedos para que você comece, inicie o seu parágrafo, tá? Então, esse ligeiro afastamento mostra que você está desenvolvendo ali uma estrutura por parágrafos, tá? Isso é muito importante para que, enquanto corretor, nós possamos identificar quantos parágrafos você colocou no seu texto. Então, na minha introdução, como a gente já viu, né, na aula sobre introdução, eu vou ter ali o meu parágrafo composto por 3 períodos no mínimo, né? Um com a apresentação do tema, um com a apresentação da tese e outro com a apresentação dos argumentos. No meu desenvolvimento, eu vou ter outro parágrafo, outros 2 parágrafos, né? Porque eu vou ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, um com tópico frasal, o outro com repertório de sustentação dessa ideia, que vai ser o meu conhecimento de mundo, e pelo menos uns 2 períodos com as reflexões, tá? Então, aí eu vou ter em torno de 4, 5 períodos nesse parágrafo de desenvolvimento. E a conclusão, eu vou utilizar mais um parágrafo para fechar meu texto, né? Lembrando que no primeiro período eu retomo a minha tese, aí eu escolho o tipo de conclusão que eu quero fazer, né? Ou seja, por meio de síntese das ideias, ou seja, por meio de solucionar esses problemas contidos aí dentro do meu tema, tá? Quantos parágrafos? É interessante que seu texto possua 4 parágrafos, tá? Um para a introdução, 2 para desenvolvimento e 1 para a conclusão. Quanto mais, e assim, outra coisa interessante, não se atenha simplesmente a chegar nas 20 linhas, né? Quanto mais informações você trouxer para o seu texto, mais bagagem cultural o seu corretor vai entender que você tem. Então, um texto, por exemplo, formado por um parágrafo de introdução, um desenvolvimento e uma conclusão,
A gente entende um texto raso, um texto, ele pode até estar bem escrito, mas não tem ideia suficiente para você poder embasar ali a sua tese, dizer a respeito dos seus argumentos, né? Então, essa é a estrutura perfeita, um para a introdução, dois para desenvolvimento e um para a conclusão. Você colocando ali em torno de 7 linhas mais ou menos para cada um desses parágrafos, né? Sugiro ali a minha introdução e meu desenvolvimento, eu posso colocar umas 6 linhas, a minha introdução e a minha conclusão, aliás, eu posso colocar umas 6 linhas, e os meus parágrafos eu posso colocar de 7 a 8 linhas neles, para que eles ficam bem sustentáveis, né? Não fique aqueles parágrafos rasos, sem muita ideia. Então, quanto mais informações eu colocar no meu texto, melhor vai ser para mim, tá? Comumente, encontramos parágrafos inteiros formados apenas por um único período. Isso a gente está cansado de ver, isso não pode. Como a gente viu aqui na estrutura, olha, cada uma dessas partes deve constituir pelo menos um período, né? Então, vamos ver aqui. Observe essa imagem, né? Embora ela esteja clarinha, mas se a gente observar, olha, cada um dos parágrafos que o aluno escreveu foi um parágrafo feito por apenas um período. Observe ali, a introdução tem 2, né? Mas ali no segundo parágrafo ele começa a mudar o sequenciamento genético de uma planta ou semente a fim de que essa seja mais tolerante a agrotóxicos que combatam pragas agrícolas, seria em suma o aspecto diretor do que busca a transgênese, né? Então observe que ele fez um parágrafo inteiro com um único período. E ele vem, né, porém, o excessivo uso de agrotóxicos, toda essa informação ele poderia ter colocado em um único parágrafo, né? Estipulado ali a organização do texto dele, né? Então, isso não é legal, né? Outra aqui, a falta da prática de atividades físicas e hábitos alimentícios saudáveis causa uma das doenças mais letais e também mais comuns no século, a obesidade. Aí ele põe um ponto. Será que o povo brasileiro tem plena consciência disto e está tentando evitar? Segundo dados governamentais do ano de 2015, é estimado que em cerca de 161 milhões de pessoas no Brasil tenham 15 anos ou mais, dos quais 100 milhões não praticam nenhum esporte e ou não realizam nenhuma atividade física. Essas informações, somadas com o alto consumo de alimentos industrializados, podem causar danos gravíssimos em nossa população. Portanto, os governos municipais, aliados ao Ministério do Esporte, deveriam organizar torneios de esportes, como basquete, futebol e vôlei, e ainda investir em praças públicas esportivas, a fim de reverter essa situação de nosso país. Então, nós temos um texto inteiro, né, com 3 parágrafos. Observe, o aluno colocou 10, 11, 12, 13, 14 linhas, ele colocou o texto dele inteiro, né? A gente percebe um texto muito raso, porque ele coloca ali, segundo dados governamentais, dados de onde, né? Então, ele poderia ter explanado essa ideia, que é uma ideia muito rica, que traz muita reflexão, né? E ele fez um texto inteiro em 13 linhas, 12, 13, em 14 linhas, né? Então, muito raso, muito falho, né? Observe que ele faz aí 2 períodos. O último parágrafo, ele fez o parágrafo inteiro com um único período. O único parágrafo de desenvolvimento, ele fez 2 períodos. E o primeiro parágrafo também ele fez 2 períodos. Então, uma estrutura totalmente deficiente do que se espera no texto de um aluno, né? Aqui sim nós temos, né, um texto com todos o que se espera, né, de um parágrafo, uma estrutura, modalidade textual bacana, né? Então observe ali na introdução, nós temos 3 períodos, né? Nós temos a apresentação do tema, da tese, dos argumentos, né? Ali nos meus 2 parágrafos de desenvolvimento, então eu tenho tópico frasal, eu tenho a reflexão, desculpa, eu tenho um repertório, depois eu tenho a reflexão, que é a finalização desse parágrafo, no outro parágrafo de desenvolvimento também, e lá no último parágrafo de conclusão, eu venho buscando solucionar esse problema da importância dos quilombos no Brasil.
Então, observe que para cada uma dessas cores, né, a gente estabelece uma sequência que deve ser organizada dentro de um parágrafo, né? Então, não é simplesmente um parágrafo feito de qualquer forma, feito por apenas um período, né? Mas é um parágrafo que o seu corretor leia, ele consiga, além de entender a fluidez das suas ideias, ele consiga identificar ali cada uma das partes, né? Tema, tese, argumentos, tópico frasal, repertório, reflexões. Então, isso é muitíssimo importante para que você mostre para o seu corretor que você sabe a estrutura de um texto dissertativo e argumentativo, tá? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a seleção lexical, que diz respeito aí à norma culta, à variedade coloquial, né? Então, vai ser uma aula bastante interessante também, que a gente precisa aprender para colocar tudo isso no meu texto, beleza? A gente se vê, até mais. Tchau, tchau.